funcionando? Tá. Percebe se está... Muito boa tarde. Hoje, dia 24 de setembro, são exatamente 13 horas e 9 minutos. Está começando o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo aqui nos nossos estúdios a candidata a deputada distrital Major Cristiane, que é do Partido Verde. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda à Estação Entrevista. Satisfação tê-la conosco aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada de estar aqui de novo. Já estive com Kátia, agora com você. É um prazer estar aqui, principalmente na Ceilândia, que acho que é onde as coisas acontecem. De fato. Major Cristiane, eu gostaria que, sempre de praxe, nas minhas entrevistas, no caso, para você falar um pouco quem é a Cristiane, a candidata Cristiane, para a população, para os nossos telespectadores que nos acompanham agora. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, vim para Brasília com 4 anos, vim morar na Asa Norte com os meus pais, que na época vieram meu pai como funcionário público, trabalhando no Ministério da Educação. Minha mãe no Banco Central. Então, nós viemos em busca de um país melhor, né? A capital sendo trazida para o centro do país, e isso representou grandes mudanças para toda essa região do Goiás e do Centro-Oeste. E as esperanças eram muitas, né? A gente queria mudar. Meu pai já começou na área de educação, ajudando na época o ministro, o governo ainda era militar, e meu pai não era militar, mas tinha muito apreço pelos militares, e trabalhou com vários deles, e fundou, inclusive, a escola pública que eu estudei na 106 Norte. E aí depois estudei em colégio marista, tenho uma formação católica, e depois vinha fazer faculdade particular, porque muita dificuldade para entrar numa universidade pública, no GDF. Na época só existiam 16 vagas para odontologia pública, em Brasília. Era muito difícil entrar. E eu fiz faculdade particular, graças a Deus, meus pais puderam, e fiz odontologia. Terminando a odontologia, fui me especializar, e vivi 1 ano no Rio de Janeiro, onde fiz pós-graduação em odontopediatria. Depois fiz cursos em São Paulo e, finalmente, entrei para o Exército Brasileiro como a primeira turma de mulheres R2 que entraram para trabalhar no Exército. Então, tenho muito orgulho disso e fui, inclusive, a primeira mulher a fazer propaganda para o IME, o Instituto de Engenharia. E também tenho muito orgulho disso, porque era uma inovação na época a mulher nas instituições militares. Trabalhei lá durante 2 anos e meio e depois tive a felicidade de passar no concurso público para entrar na Polícia Militar do GDF. E lá venho trabalhando há 20 anos com saúde, num projeto maravilhoso de Sexta-feira Sem Cárie, e trabalhando com muita vontade para melhorar a saúde, tanto dos policiais militares, como por toda a categoria e valorização. Muito bem. Major Cristiane, candidata a deputada distrital pelo Partido Verde, por que você pretende ser... que te levou a se candidatar? Bom, quando você trabalha na área de saúde, você percebe que você atende 1 paciente, 2, 3, 4, 6, até 12 pacientes eu já atendi em um período. Mas, depois de um tempo, você percebe que precisa haver uma melhora na gestão. Falta material, as licitações são muito difíceis devido à lei de licitações. Então, assim, a questão das compras passam a se tornar um problema na instituição que você trabalha. E aí, num âmbito maior, você passa a ver também a necessidade das pessoas para poder irem nos serviços que proporcionam saúde pública. Então, dentro da Polícia Militar, nós temos 70 mil policiais independentes, que não é uma quantidade pequena, inclusive daria para eleger quase que 3 ou 4 deputados distritais. E essa população é carente de saúde, é carente de odontologia, é carente de saúde. Aí você vai num âmbito maior, você tem colegas da área da saúde, uma categoria odontológica que também não é muito prestigiada, com dificuldades, com uma dificuldade de definição até do escopo, do que o dentista pode ou não fazer. Então, você também faz parte dessa categoria e também quer ajudá-la.
E aí, com esse grupo de coisas, você decide, não, eu vou sair da cadeira, eu vou sair do mocho, e eu vou começar, mocho é aquela cadeira que o dentista trabalha, eu vou sair daqui do mocho e eu vou defender as minhas categorias. Quem são as minhas categorias hoje? Quem mexe com saúde, quem mexe com segurança pública e quem mexe com odontologia. Eu quero melhorar essa questão no Brasil. Eu acho que dentro do âmbito distrital tem muito a ser feito em Brasília para a gente ajudar. Muito bem, esse é o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo a Major Cristiane, candidata a deputada distrital. Pessoal, você que nos acompanha aqui pelas redes sociais, pelo Facebook, o Facebook está apresentando um probleminha técnico, está travando. Então, entre no site www.redestação26.com.br, repetindo, www.redestação26.com.br. Então, peço a compreensão dos amigos e dos nossos telespectadores que nos acompanham nesse momento, e acessem a página da TV Estação 26, ok? Então vamos dar seguimento aqui à nossa entrevista, Major Cristiane. Quais são as suas propostas aqui para o Distrito Federal? Em relação a, eu estava lendo a respeito, a gestão da democrática que valoriza os servidores da saúde, educação e segurança. Sim, porque o governo Hollenberg entrou em Brasília com um cenário muito ruim. Um cenário tanto aqui a nível do Distrito Federal. Eu acho que você e todos os cidadãos de Brasília se recordam bem o que estava acontecendo naquele início de governo. Sim. A gente tinha um final de governo muito tumultuado, o governo anterior, e os anteriores também. A nossa Câmara Legislativa teve muita indefinição lá dentro, muitas queixas, né? Então, assim, não cabe a mim fazer juízo de ninguém aqui, não é a discussão, mas eu acho que o governo assumiu num momento difícil. Muito bem. Aí, a partir disso, durante esse período, foi um período onde a saúde teve que sofrer uma mudança. E a opção do nosso atual governador foi instituir o Saúde para a Família em Brasília. Porque é uma questão constitucional, da Constituição de 88, que precisa instalar as equipes de saúde para a família. Muito bem. Acontece que essa instalação dessas essas unidades de saúde básica com saúde da família chocaram um pouco com os interesses, às vezes, da própria categoria, que são justos, são interesses, na verdade eu não chamaria nem de interesse, eu chamaria que eles trabalham lá dentro, eles têm o conhecimento de como, durante todos esses anos, eles conseguiram atender a população e quais eram as falhas do atendimento. Então, a categoria deveria ter sido mais ouvida um pouco. Então, por isso, nós viemos fazer uma crítica construtiva. A gente quer reconhecer que foi feito, o Distrito Federal foi entregue a um governo equilibrado, mas a gente gostaria que fosse feito muito mais. E com isso, a gente abre um diálogo com a Secretaria de Saúde, principalmente, chamando os médicos que, na minha opinião, foram um pouco assim desprestigiados, a participarem da discussão, o que poderia ser feito no âmbito legislativo e na sociedade de Brasília para que o atendimento e a população não sofra com esses modelos de transição. Muito bem. Em relação à valorização dos servidores, é justamente nesse âmbito, tanto da saúde, educação e segurança pública, né? Fala um pouquinho também para a gente em relação ao apoio os projetos sociais que garantam a oportunidade para jovens. Educacional dos jovens. Você é a favor da escola em tempo integral também, dentro desse contexto? Sim, desde que a questão orçamentária permita, que eu sou muito a favor da responsabilidade fiscal. Então, assim, eu não vou te dizer que hoje eu não tenho um cálculo aqui para te afirmar do que quanto isso custaria ao GDF. Por exemplo, eu acho que a perspectiva de colocar creches seria muito mais benefício para as mulheres, principalmente que estão nos ouvindo aqui, que é uma das perspectivas que o governo atual diz que vai melhorar o número de vagas em creches, porque eu acho que é importante que as crianças tenham um local para ficar, para as mães poderem trabalhar.
pelo menos garantir esse meio período, e um meio período com qualidade. Não é um depósito de crianças, um local onde realmente desenvolva a capacidade da criança, de ter criatividade, de ser bem cuidada, naquele período que ela tenha uma merenda adequada, que ela seja bem atendida no meio período. Desde o bebê, aos 4 meses, quando a mãe tem que voltar a trabalhar, aos 6 meses, quando ela tem que voltar a trabalhar, até o período que ela está no final do ensino médio. Eu acho que é importante que o governo assegure educação para as pessoas. Muito bem. Em relação ao atendimento da saúde da polícia militar, bombeiro, os militares praticamente têm sido abandonados aí por conta dos planos de saúde. Uhum. Qual seria a sua proposta, candidata? Nós temos dentro da polícia um modelo de autogestão. E, na minha opinião, eu que trabalho lá dentro há muito tempo, ele pode ser melhor, não criticando, mas acho que pode ser ainda melhor gerido. Então, acho que também deve haver uma autocrítica da instituição em relação às participações, como o policial poderia participar nessa melhoria do atendimento. Então, o que eu também proponho é que dentro da polícia haja uma ouvidoria e um conselho que possa ajudar a melhorar esse sistema de saúde dentro da própria polícia, com a participação das pessoas que usam, os usuários. Então, os familiares, um conselho consultivo, que a decisão dentro da instituição Polícia Militar tem que ser, como existe uma hierarquia e disciplina, a gente sempre tem que dar a última palavra ao comandante-geral. Mas, assim, algumas pessoas poderiam participar de um conselho consultivo para autogerir esse orçamento que vem da União, que é o nosso fundo constitucional, e que, se for aplicado de uma forma melhor e que atenda mais às questões dos policiais militares, eu acredito que vai haver maior satisfação de toda a família. Muito bem. Em relação, ainda dentro do contexto da saúde, dos seus projetos é apoiar as contratações de profissionais de saúde que tenham feito o concurso público do Distrito Federal e até hoje não foram chamados. Agora tem, por exemplo, um concurso aí da polícia em andamento. Sou a favor de que a categoria de saúde sempre seja chamada até o limite de vagas. Sou a favor também da prorrogação máxima desse tipo de concurso, porque nós estamos precisando de pessoal, tanto dentro da polícia como nas unidades básicas de saúde. Por exemplo, em todo o UPA ou hospital que eu vou, público, eu percebo falta de pessoal. Então, assim, acho que a contratação é justa, é um pedido da população, porque é necessária. Então, assim, é imprescindível que o governo acelere esses processos de contratação e que contrate as pessoas adequadas para trabalhar e que aceitem trabalhar dentro do modelo programado, para que o atendimento nas unidades básicas seja cada vez melhor. E os profissionais antigos poderem continuar também trabalhando e contribuindo de uma forma valorizada. Muito bem. Em relação você tem um projeto também que chama atenção, de forma positiva, obviamente, para quem está nos acompanhando aqui pela TV Estação 26, hoje é a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo a Major Cristiane, candidata a deputada distrital. Você que está nos acompanhando agora, acesse o site www.redestação26.com.br, porque nós estamos tendo um probleminha com o Facebook, beleza? Como nós falávamos anteriormente, propor, no caso, a formação de gestores públicos e profissionais de segurança que ajudem ao combate a crimes de violência contra as mulheres. Lembrando que completou 12 anos da Lei Maria da Penha, repleto de crimes gravíssimos contra a mulher. O que seria esse seu projeto, candidato? Bom, dentro da própria polícia, a polícia tem desenvolvido projetos que vão facilitar, ajudar ao policial militar a como agir na questão da violência contra a mulher. Eu estive num seminário que falava da violência contra a mulher no Supremo Tribunal, e lá eu percebi que em todos os âmbitos existe essa preocupação, e lá a ministra do Supremo falou, e eu achei que de forma muito inteligente, que os níveis são muitos. Nós precisamos, desde o momento que a mulher telefona, aquele que atende o telefone de uma queixa, de uma violência, até o momento daquele tribunal onde é julgado se vai ou não vai haver alguma condenação,
saber se enquadrar, saber se receber aquela pessoa, como que as provas do local onde acontece uma violência devem ser analisadas, não se deixar modificar o local, verificar o ambiente, não ver apenas aquilo que é falado, mas entrar no ambiente, verificar, não permitir que roupas sejam desprezadas, porque às vezes as roupas têm vestígio de maus tratos anteriores, próprio portais de portas, ela mencionou sobre isso, a importância de se verificar os portais das portas, porque elas verificaram que em várias casas que a mulher sofria violência, esses portais eram cheios de marcas de unha, cheios de marcas de puxada, que a mulher tentava se agarrar numa porta. Então, tudo isso, desde o momento que a pessoa recebe o telefonema da mulher que foi vítima de agressão, até na hora que um juiz ou outra pessoa, a pessoa na última instância, está lidando com o problema, todas essas pessoas devem receber um treinamento, um contínuo, isso tem que ser contínuo, um treinamento adequado e sempre haver seminários nesse sentido. Então, o projeto seria para que todas as pessoas que lidam e trabalham com violência contra mulheres tiverem oportunidade de uma licença, algum momento, algum tipo de seminário onde elas pudessem participar e haver uma formação adequada para elas poderem caminhar para frente nesse sentido. Porque não adianta instituir a lei, mas tem que se dar os meios e como fazer. E a experiência de um estado para outro, às vezes, ajuda, trazendo experiência de outros casos que ocorreram. Então, essa inter-relação entre os órgãos públicos e os gestores passa pela Câmara Legislativa, sim, porque ela pode propiciar isso. Nós temos até como abrir para a população lá palestras e coisas dentro da própria Câmara Legislativa e botando essa questão e como isso pode ser tratado em todos os órgãos. Muito bem, até mesmo porque a violência contra a mulher são crimes gravíssimos, né? Contra assassinatos, nós estamos acompanhando, mulher esfaqueada, né? Pessoas aí que infelizmente têm sido, as leis, em questão às leis, por exemplo, nessa situação, deputado distrital, federal, podem sentar a respeito também para endurecer o tanto quanto também os crimes contra a mulher. Sim, os deputados distritais, eles têm essa função. Eles têm que fazer uma fiscalização e uma cobrança também no âmbito federal daquilo que o nosso federal está propondo na Câmara e depois o acompanhamento disso no Senado. Eu tenho certeza que com uma boa bancada, tanto de federal como de Senado, nós vamos ter como avançar, principalmente dentro do Distrito Federal, que não tem motivo nenhum para no Brasil ter tido tanta violência assim contra as mulheres. A gente devia ter aqui uma cultura da paz, uma cultura de realmente dar valor às famílias, valor às coisas que são realmente importantes, né? Eu, como católica, acho que a gente tratar bem ao outro é uma obrigação. Muito bem. Em relação a uma opinião aqui, uma das suas propostas, aliás, é cobrar do GDF uma análise do plano de carreira atual dos profissionais da segurança, que garanta a fluidez. Isso. Dentro da Polícia Militar existe uma dificuldade. O policial entra, ele presta o concurso e ele passa muitos anos, às vezes, na mesma função, patente, que a gente chama. E essa fluidez seria, hoje ela é feita, às vezes, com uma redução no interstício que foi dada para o atual governador, sempre que possível. Ele tentou apoiar. Mas, se a gente tiver um plano de carreira que nos garanta essa fluidez, será muito melhor. A pessoa vai ter um planejamento na vida dela, como ela vai entrar e como ela vai terminar nessa carreira. E os prazos entre isso. Também sou a favor da meritocracia, então acho que pode ter algum dos itens dentro desse plano de carreira que venha a favorecer quem realmente tenha tido alguns quesitos de produtividade, alguns quesitos que tenham trazido benefícios reais à população e ao serviço que eles praticam. Entre os quais, por exemplo, o curso de capacitação, o idioma... Sim, eu mesma, dentro da polícia, já tive a oportunidade de fazer gestão em saúde. E gestão em saúde na Fundação Getúlio Vargas, eu tenho muito a agradecer à Polícia Militar.
Então, assim, essa oportunidade me foi dada e agora tenho certeza que vou saber usar esses conhecimentos caso eu venha ter uma felicidade aí de poder passar nesse pleito agora de 2018, virar deputada distrital. Porque os conhecimentos de um curso desse de gestão de saúde são muito importantes para poder discutir com a sociedade qual a melhor saúde que ela quer. Muito bem. Em relação aos projetos que você tem para criar o incentivo para o setor privado investir em Brasília na área de turismo, tecnologia, gastronomia e sustentabilidade. Sabemos que Brasília sofre aí com um desemprego de 350 mil pessoas desempregadas. E nem todos. E nesse projeto aqui, poderia minimizar um pouco? Sim, nem todos vão poder virar funcionários públicos. Então, hoje, o sonho do brasiliense, do adolescente, do jovem, os pais, visam muito o concurso público. E eu acho que eu também, e com todo pai que se preocupa com o filho, gostaria de um concurso ou uma estabilidade. Mas, eu, além disso, acho que a sociedade poderia se mobilizar e se beneficiar muito se empresas que trouxessem para Brasília turismo, tecnologia, gastronomia e sustentabilidade se instalassem aqui no GDF. Então, essa é uma área que eu tenho muito carinho, porque eu acho que Brasília pode se tornar... Brasília não tem a praia, né? Eu sou do Rio, o Rio tem praia. Aqui não tem praia, mas aqui pode ter a praia. Não foi feito um projeto belíssimo, a praia, e pode ser feito mais de um em Brasília. Nós podemos criar vários projetos que tragam um ambiente, a coisa boa de estar junto com amigos, o parque da cidade, as ruas de lazer, a questão também de gastronomia, o polo gastronômico. Brasília pode ter um polo gastronômico maior e trazer empregos para isso. O polo turístico que nos rodeia, nós temos vários lugares em Brasília que trazem turistas para cachoeiras e para outras coisas. E o turista vem para Brasília, ele quer descobrir a capital. Eu tenho vários parentes, e sempre tive, pessoas que passaram por Brasília, inclusive de outros países, e querem conhecer essa arquitetura maravilhosa que nós tivemos, fomos presenteados por ela. Então, assim, se nós trouxermos para Brasília essa valorização do turismo e a tecnologia, o polo tecnológico, que já surgiu agora com o atual governador e vai desenvolver muito, porque aqui em Brasília, com a UNB e com as faculdades particulares que nós temos pessoas que são realmente capacitadas a terem a melhor tecnologia, inclusive estão sendo levadas daqui para o exterior por empresas multinacionais. Sim. Então, se a gente puder deixar essas pessoas aqui, eles produzirem para essa receita ficar no GDF e formar empregos da juventude... Seria o Vale do Silício do Cerrado, né? É o que eu gostaria, realmente. Eu gostaria muito do meu filho, que hoje está com 11 anos, trabalhando nesse Vale do Silício do Cerrado, porque eu acho que é uma empresa que... Tecnologia, hoje em dia, é um futuro, sim, né? Sem dúvida. Desenvolvimento de jogos, tudo tem... Tudo. Vai ser desde a farmácia, que você precisa lá um programa para poder ver o que você vai comprar de remédio. Por exemplo, nós lá na Fundação Getúlio Vargas vimos que você ter uma boa farmácia no hospital, uma boa gerência de medicamentos, eles não podem vencer. Isso passa pela tecnologia. Então, nós precisamos de adolescentes, de pessoas que trabalhem com isso e que saibam fazer essa gerência de toda a compra de material. A marcação nos planos de saúde, e principalmente agora nas unidades básicas de saúde, poderia ser uma marcação mais transparente, com o uso da tecnologia. Então, o polo tecnológico tem que estar voltado a coisas úteis para a nossa sociedade e para também desenvolver empregos, criar novas empresas. Muito bem. Dentro desse campo que você citou agora, por exemplo, principalmente do turismo, Brasília praticamente, infelizmente, sofre falta de gestão em relação aos principais locais de visitação pública. O Teatro Nacional, por exemplo, infelizmente, está fechado e acabando com o tempo. O Parque Piton Farias, piscina de ondas, sofre com descaso há muitos anos. Seria, por exemplo, dentro do teu projeto, a revitalização, a proposta para que empresas tomassem conta e administrassem ali, por exemplo, um exemplo mais específico, o Parque da Cidade? Atualmente, o administrador do parque, até eu conheci ele agora durante a minha campanha política, e eu fiquei muito satisfeita de ver o esforço que ele tem feito para tornar o Parque da Cidade uma área útil. Ele até me surpreendeu quando ele me colocou assim, que o Parque da Cidade, uma vez sendo utilizado por todos, melhora a questão da segurança dentro do parque. Então, ele tem procurado
assim, favorecer vários eventos lá dentro, porque ele diz que aonde fica muito escuro, muito parado, se torna um foco de periculosidade em Brasília. Então, assim, eu concordo com ele, acho que o parque tem que ser nosso, nós temos que nos empoderar dessas áreas públicas que nós temos, não só lá dentro, né, no parque o parque dentro da RA Brasília, no caso, mas nós temos outros parques espalhados pela cidade. Sim. Águas Claras tem parque, Asa Norte tem parque, e todos eles poderiam ser, assim, utilizados pela população de uma forma mais efetiva. Para isso que vem o Distrital. O Distrital apoia esse tipo de ação, de projeto. Essas emendas que a gente acha que podem ser conseguidas, podem ser levadas para que a população aproveite mais essas áreas. Então, a gente aprovar, incentivar projetos que tragam feiras para Brasília, feiras como Expo Minas, ou feira que a gente sempre... Expotier, todas essas feiras movimentam financeiramente o GDF, dá um fomento para as indústrias, para os restaurantes de Brasília. Então, é muito importante que elas sejam incentivadas. A gente pensa, é só uma feira. Não, não é só uma feira. Ali está envolvido os seguranças que trabalham, a população que usa, os restaurantes. É uma geração de emprego enorme. Do setor hoteleiro. Sim, todos os setores ficam favorecidos. Muito bem. Em relação à valorização dos profissionais de odontologia, você também é profissional de odontologia? Sim, sou dentista. O nosso conselho é um conselho muito bom, muito participativo, mas nós temos algumas questões que atualmente dependem de defesa no âmbito federal. Como distrital, eu posso dizer que vou apoiar a definição, como eu disse no início, do escopo, do que o dentista pode fazer. Porque a coisa está mudando tanto que até ficou indefinido. Quando eu formei, haviam menos especialidades na odontologia. Hoje existe a especialidade de um ajuste oclusal, por exemplo, você tem a especialidade própria para isso. E também a questão estética. Então, o dentista ele também quer que seja definido se ele pode ou não fazer o botox, se ele pode ou não, em que âmbito ele pode trabalhar com segurança. Então, todas essas questões têm que ser discutidas na categoria e levadas ao âmbito federal para definir qual é a área de trabalho da nossa categoria odontológica. Mas não só os dentistas, nós temos THDs, ACDs, que são os técnicos de higiene dental, e as auxiliares de consultório. Então, todo esse fomento, assim, valorização desses profissionais da área e também os técnicos de prótese, o governo deve apoiar, porque essas pessoas, elas ajudam o dentista. Na minha opinião, um erro no nosso sistema de estudo é que todos querem virar doutor. E existe, eu acho, a maior importância é a valorização de toda uma categoria da odontologia, onde existam os profissionais que formaram, que viraram médicos dentistas, mas que também seja valorizado o THD, o ACD. Então, para a nossa categoria, a gente tem também a valorização da nossa tabela, que sempre é uma discussão do nosso sindicato, que também trabalha de forma muito, muito bonita. E os dentistas de Brasília querem isso. É um trabalho efetivo do CRO, do sindicato, querem um distrital que possa ajudar no âmbito federal para a definição desse escopo e a valorização dessas categorias, as categorias de THD, ACD e técnico, inclusive com concursos públicos que contratem pessoas da área da saúde. Quando eu falo esse tipo de concurso, eu não estou falando só para médico e dentista, porque um hospital ele não precisa só de médico e dentista, precisa de nutricionista, fonoaudiólogo, precisa de segurança. Um hospital vai precisar de toda uma gerência. Então, essas pessoas também devem ser valorizadas quando elas estão dentro da área de saúde. Muito bem. Fala um pouquinho do seu projeto Sexta-feira Sem Cáries, da Polícia Militar do Distrito Federal. Esse projeto é um projeto muito bonito. Você que criou? Foi idealizado por um colega, eu tenho que dar o mérito a ele, o Dr. Zerbini, e ele foi, inclusive, premiado num congresso de odontologia. E é um projeto que diminuiu o índice de cárie da polícia
assim, de forma vertiginosa. Quando eu entrei na polícia, a gente fazia em torno de 5 canais por semana. Eu, assim, por dia. Eu sentava e era canal, anestesiava e canal nas crianças. E isso me entristecia muito, era muito difícil trabalhar lá. Assim, o índice de cárie era muito alto. E com o tempo, eu vou dizer como é o projeto. O projeto é, na sexta-feira, a gente faz uma triagem. Várias crianças são agendadas, elas têm a oportunidade de ir, elas assistem um teatro, elas têm uma primeira consulta, é verificado se ela possui ou não possui cárie. Os pais podem até tirar suas dúvidas, e com isso eles recebem um material para poder fazer higienização dental, escova, pasta, fio dental. Recebem um atendimento, é feito um exame, e se é verificado algum problema, essa criança é agendada de segunda a quinta. Eu venho, assim, para a Distrital com um projeto onde que isso, de alguma forma, pudesse voltar para o serviço público, nas unidades básicas de saúde. Já existiu o projeto Sem Cárie também na rede pública, mas hoje em dia ele não está tão forte. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que retomar, ver aí o que aconteceu, o que falhou, e pegar e jogar isso para frente, valorizar esse projeto, porque é graças a esse projeto que no Brasil a gente vai conseguir reduzir o índice de cárie. E a prevenção na primeira infância, ela é fundamental, porque se até os 12 anos a criança não adquirir o hábito, depois vai ser muito mais difícil para ela recuperar aquilo que não foi bem tratado, e aí é muito mais difícil ela ter essa cultura de que a prevenção, de que escovar os dentes, usar o fio dental é realmente importante. Então, esse projeto é, assim, maravilhoso, tem dado muito resultado na polícia. Eu acredito que mais de 5.000 pacientes já foram, muito mais do que isso, nesses anos todos. E, além disso, eu tive um outro projeto, que foi o projeto de unidades móveis de odontologia, que a Polícia Militar teve o nosso centro odontológico fechado por uma questão estrutural. A Defesa Civil julgou, achou melhor haver uma interrupção do atendimento. E nós precisávamos chegar com os dentistas e com esses profissionais que estavam dentro da polícia aos nossos pacientes. E nós tínhamos esses ônibus odontológicos, e eu toquei esse projeto junto com o auxílio de outras pessoas na polícia, e a gente também levou essa odontologia móvel. Eu acho que Brasília também pode ter isso em alguns lugares mais distantes, onde as unidades básicas às vezes não conseguem chegar, poderia ter algum tipo de projeto em termos de odontologia móvel. Muito bem, esse é o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo nossos estúdios aqui da TV Estação 26, a Major Cristiane, candidata a deputada distrital pelo Partido Verde. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, falasse o seu número e deixasse um recado para a população do Distrito Federal. O recado é que Brasília precisa de uma inovação na Câmara Legislativa. Todos nós queremos mudança, mas a mudança só vai vir de fato e com realidade se nós mudarmos as pessoas. Muitos questionam se você tem capacidade? Você pode? Posso. E tenho capacidade, e quero, e tenho vontade. Então, é para isso que eu peço seu voto, para que eu possa fazer um trabalho bom na área de saúde, e que eu possa estar lá lutando pelas pessoas que, quando vão às unidades básicas, têm dificuldade para atendimento, para agendamento, e que querem uma odontologia também mais forte no GDF. Então, essa é a minha vontade como distrital, ajudar a população, a categoria da polícia, mas não só ela, todas as famílias do DF. É para isso que eu me candidatei. Muito bem. Fala seu número. Eu sou Major Cristiane, o número é 43.190, 190, nosso número querido, e 43.190 foi a união entre tudo que leva sustentabilidade com tudo que leva segurança e saúde para vocês. Esse é o Estação Entrevista, oportunizando o candidato e candidatas ao Distrito Federal para poder bater um papo com você, eleitor, para que você possa fazer sua escolha responsável no dia 7 de outubro. E, aliás, os candidatos e as candidatas que já passaram por aqui, se quiserem pegar o relatório de ver o quantitativo de pessoas que viram as suas entrevistas, é só agendar direitinho aqui com o diretor da rádio, porque vocês vão ver a audiência bombando, já 300 mil
cidadãos e cidadãs aqui nos acompanhando e vendo a qualidade dos candidatos que aqui estão. Não fazemos acepção de pessoas, recebemos todos os candidatos com muito carinho e muito respeito para você, eleitor, fazer sua escolha responsável. Não vá pela cabeça dos outros. Você é capaz de pensar e no dia 7 faça sua escolha responsável por uma Brasília melhor para todos nós. Fique com Deus e até semana que vem com mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Muito obrigado, Major. Muito obrigada. Eu queria só falar minha página, www.majorcristiane.bsb.br. Tchau.